Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Estamos falando sobre viver como rei ou como rainha sobre a terra. A Bíblia fala que o Senhor diz desta forma: minha é a terra, a plenitude da terra, e dou aos filhos dos homens para que dela se fartem. Este curso da Igreja Reino de Jesus Cristo é para que nós saibamos o poder que tem a nossa língua, tanto para derrubar como para levantar a nossa vida, as nossas finanças, nossa saúde. Mas o tema aqui é finanças. Como dominar a língua? Como vigiar? Amém? Como fazer oração? Como impor a bênção? Tudo isso nós vamos aprender neste curso para você saber o poder da língua e o tanto que ela atrapalha as suas finanças. Saiba como língua, amado, tem um grande poder. Como a língua, nós podemos amaldiçoar ou podemos abençoar, encorajar ou derrubar, e até mesmo salvar ou matar. Por isso é muito importante aprender a controlar a língua. Quem não controla a língua tem muitos problemas. As pessoas que acham que tem a vida boa, ou que pode melhorar, ou que isso, ou que aquilo, constantemente vem se afastando dos tesouros do reino, daquilo que é promessa, daquilo que é herança, daquilo que é direito, por causa da língua. Quem, amado, se submete a Deus, tem que ter cuidado com o que fala. Palavra tem poder. Tanto a palavra tem poder para derrubar, como para levantar. Falar a palavra de Deus, segundo a sua sabedoria, traz a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos que se aproximar de Deus e das suas promessas conforme aquilo que foi dado por Jesus ali em João capítulo 15, que fala: e qualquer coisa que pedir crendo em meu nome, isso vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Amado, devemos sempre abençoar com a nossa língua, projetar coisas positivas, falar coisas positivas ao nosso respeito, para trazer do reino a existência daquilo que não existe. Nós temos que falar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, de nós mesmos, com sabedoria. Então, como dominar a língua? Se ela é como um pequeno leme que leva um barco aonde quer, e como uma pequena chama que incendeia uma floresta, conforme ali Tiago, capítulo número 3. Ora, seguir os conselhos. O conselho que eu dou é dominar a língua. Quem de vocês ama a sua vida e deseja ser feliz, guarde a língua do mal e profetize o bem. Os seus lábios, amado, pode ser até mesmo falso, como fala ali em Salmos 34, versículo 12 ao versículo número 13. Que todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, esse homem ele é perfeito. Claro que vai haver os tropeços. Claro que vai haver as coisas que vão falar fora de hora. Mas procurar não falar é começar a dominar a língua. Então você tem que ser capaz de dominar a língua para que todo o teu corpo te vá bem. Tiago capítulo número 3, verso de número 2. Quando colocamos os freios ali na boca de um cavalo, ou colocamos aqueles arreios, aquelas coisas, aquelas parafernálias sobre um cavalo, é para dominar ele, porque um cavalo ele é bruto. Se você não fizer isso com o cavalo, você nem chega a montar nele direito. Eles não te obedecem. Assim somos nós temos que colocar um freio na nossa língua para podermos controlar toda a nossa natureza carnal e começar a andar segundo uma natureza espiritual. Temos que tomar cuidado para explorar as coisas boas, porque a língua é como o leme que leva as naus aonde quer. Embora seja um membro pequeno ali do nosso corpo, amado, a língua tem o poder de derrubar. Eu vejo muito na situação da igreja, onde filhos falam até mesmo palavra contra os seus pais e os pais contra os seus filhos. E aquela família nunca vai bem. Por quê? Porque o pai tem autoridade sobre o filho e o filho tem que respeitar o pai.
E aí os dois não se entendem, e aí acaba aquela família caminhando para um caminho da derrota, porque há um confronto entre pai e filho. Uma contenda entre pai e filho pode derrubar toda uma vida de sucesso. Então, semelhantemente, a língua, amada, é um pequeno órgão do corpo. Ela se vangloria de muitas coisas. Tem gente que gosta de arrotar, falar demais, falar que tem isso, falar que tem aquilo, e no final das contas não é nada. Amado, eu trabalhava numa empresa certa vez, eu trabalhava numa empresa e eu era chefe de uma seção ali de vendas, né? Eu mexia com imóveis e eu trabalhava naquela empresa chamada Brasil Brokers. Eu era gerente regional de região. Então, enquanto uma pessoa vendia ali um imóvel, eu vendia 18 na seção. Eu ganhava de 12, 13, 14, 20, 30 mil reais mês. E aí tinha uma pessoa lá que sempre falava para mim, olha, eu estou quase negociando aquela situação. Olha, e toda semana ele vinha com essa desculpa. Aí um belo dia eu sentei ele no meu gabinete e falei para ele assim, olha, deixa eu te falar, você não é o que fala. A língua fica arrotando. Você é o resultado. Me traga o resultado e aí eu sei que se você está fazendo ou não. E na outra semana ele me trouxe o resultado e ele chegou para mim e falou assim, agora eu compreendi que a gente não deve ficar falando, que a gente tem que trazer o resultado. Assim é a vida. A vida é um resultado. Você não tem que ficar falando demais. Amém, amado? Então você tem que controlar esse membro chamado língua, ter cuidado para não contaminar as pessoas com palavras de baixo calão, porque você pode incendiar o curso da tua vida todinho. Você pode inflamar até mesmo e chamar a atenção do inferno ao teu respeito. Amém? Então toda espécie de animal, aves, répteis, criaturas do mar, ele doma ali a situação da língua. Toda espécie humana também é como os animais, tem que domar a sua língua para poder não estar aí correndo o risco de se arrebentar, principalmente na vida das finanças. Mais na frente vocês vão ver o porquê que eu falo isso, o porquê que eu falo dessa situação da boca, da língua, das palavras para a vida de prosperidade e a vida de sucesso. Ninguém consegue domar, amado, um animal incontrolável. Uma cobra, por exemplo, ela tem ali essa peçonha maldita ou mortífera e ela fica à espreita, tentando lançar ali o seu veneno. Assim é a língua. Então, com a língua nós bendizemos ao Senhor, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, e amaldiçoamos até mesmo os homens. Então, feito semelhança de Deus, como é que eu posso amaldiçoar uma criatura que vem do próprio Deus? Desta maneira, amada, da boca procede a bênção ou a maldição. Então, meus irmãos, eu quero que vocês compreendam o poder que a língua tem de te levantar ou de te derrubar. Acaso pode sair água doce, como diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 3? Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode sair coisa boa e coisa ruim da mesma língua? Nós temos que ter cuidado em falar somente as coisas boas. Nós temos que não ser fingido com ninguém. Às vezes nós podemos ser duro com alguém, mas não precisamos lançar palavra de baixo calão contra aquela pessoa. Nós somos como videira, amado. Nós temos que dar o bom fígado, o bom fruto. Amém? Nós temos que estar ali dando coisas boas para o mundo através do nosso falar. Da mesma forma, uma fonte de água salgada ela não pode produzir água doce. Vigiai na conduta, não pecai com as palavras, fazer mudanças ali naquilo que se fala através da boca, porque os ímpios não são assim. Essas pessoas que estão no mundo, elas simplesmente atiram para todo lado e a vida dessas pessoas são cheias de enfermidade, de derrota e não prosperam em nada, conforme ali os Salmos de número 39. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de prestar contas daquilo que falam, da palavra inútil que saiu da sua boca, daquilo que eles falaram no mundo. Pois todas as palavras, amado, que vocês falarão sobre a terra,
vão te absorver ou até mesmo te condenar, conforme ali Mateus capítulo número 12, verso de número 30 em diante. Nós temos que aprender esses mistérios. Antes mesmo que a palavra chegue na nossa língua, a gente tem que ter um controle, dominar para poder falar. Tudo já é inteiramente sabido, conforme ali o Salmo de número 139. A minha língua, amado, ela tem que proclamar a justiça, o louvor ao Senhor. Se brincar o dia todo, louvar as coisas de Deus, louvar aquilo que é positivo, conforme o Salmo de número 35, verso de número 28. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no seu coração a lei do Senhor teu Deus. Nunca pisará em falso. Se ele vigia a língua, ele tem os seus caminhos aplainados ali, conforme o Salmo de número 37, versículo número 30 em diante. Então nós temos que destruir as coisas ruins, porque o próprio Deus ele fala que destrói o ímpio na sua impiedade, conforme a sua língua. Porque se o Senhor ver violência nas cidades e brigas, ele vai destruir essas pessoas. E cumpre aquela palavra, né? Da mesma maneira que plantar, sempre vão colher, conforme ali os Salmos ali 55. Deus destrói o ímpio na sua impiedade. Então que o Senhor, amado, corte dos nossos lábios bajuladores, a língua arrogante. Que o Senhor, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos faça vencer pela sua graça. Que a nossa língua, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amado, seja lábios doces e não dolosos. Que o Senhor, amado, esteja sobre nós. Que o Espírito Santo nos ensine a andar neste caminho de prosperidade conforme aquilo que falamos. Salmos, número 12, versículo 3 e 4. O Senhor nos livra, amado, dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. É o Senhor quem nos livra dessas coisas, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos direciona. Mas para isso eu tenho que ajoelhar e pedir a Deus para cuidar até mesmo dos meus lábios, para me ajudar, para me ensinar, conforme o Salmo 120, versículo de número 2. O Senhor, amado, ele desce da cidade santa, da grande torre, para ver o que os homens estavam fazendo. Ali, em Gênesis, capítulo de número 11, a Bíblia fala que o Senhor desceu para ver o que estavam fazendo. E a Bíblia fala que o povo era de grande número, mas a língua deles começaram a cogitar uma construção de uma torre de Babel para se achegar diante do trono de Deus e planejar e fazer coisas que não era para fazer. Então, Deus, vamos descer à terra e ver o que esses homens estão falando? E aí Deus desce à terra, vê o que os homens estão falando. Os homens estão cogitando construir uma grande torre para ter domínio sobre todas as coisas. Essa torre é chamada Torre de Babel. E o Senhor ali confunde as línguas dos homens para que eles não atinjam os seus intentos. E hoje nós temos aí várias línguas pelo mundo. Ninguém entende ninguém, é guerra sobre guerra. Porque o Senhor fez isso lá em Gênesis, capítulo número 11, verso do 5 ali ao 9. Então, são muitas as palavras de pecado que saem da boca de um homem e de uma mulher, mas nós temos que controlar a língua e ser sensato, conforme Provérbios, capítulo número 10, verso número 18. Há palavras, amados, que fere como espada, fere como uma faca. Ela corta dos dois lados, mas a língua do sábio, ela traz a cura, conforme ali Provérbios 12, versículo de número 18. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa, ela dura apenas um instante. Provérbios 12, 19. Nós temos que entender esses mistérios, andar com a sensatez de Deus, passar a ser sábio e inteligente, ter discernimento e entendimento para que Deus nos prospere sobre a terra. A nossa língua, amado, vai fazer com que nós venhamos perecer ou ser bem-sucedido, conforme ali Provérbios 17, verso número 28. Graça e paz. Continuamos em nome de Jesus com este curso que vai te levar à sabedoria da prosperidade. Em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluias. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz.